No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a história de uma jovem que estava realizando seu sonho de viajar e morar no Japão por um período, mas algo muito grave aconteceu e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito revoltados com um detalhe aqui no final do vídeo, então fica até o final do vídeo comigo para você entender do que eu tô falando. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, isso é muito importante, deixa um comentário dando a sua opinião também. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Se você quiser, também compartilha o vídeo com os amigos. Bora pro vídeo. Nicola Furlong nasceu em 17 de dezembro de 1990, filha do casal Andrew e Angela. Ela foi a primeira filha deles e mais tarde eles tiveram mais duas filhas, a Andrea e a Hannah, e as irmãs se tornaram muito próximas. Nicola nasceu e cresceu em Westford, na Irlanda, e foi descrita por sua família como uma jovem muito generosa e que sempre tinha tempo para ficar com a sua família e amigos. Ela amava tudo sobre moda e tudo que ela visse na cor rosa, ela ficava apaixonada. Nicola namorava um jovem chamado Danny, os dois estavam juntos há muito tempo já e ele a tratava como uma princesa. Depois de se formar no ensino médio, Nicola se matriculou como aluna da Dublin City University, onde estudou administração e japonês. Ela sempre se interessou pela língua japonesa e sonhava em conhecer o país. Quando surgiu uma oportunidade de continuar seus estudos no exterior, seu pai sugeriu que ela fosse para o Japão, já que ela gostava muito de fazer o curso e seria ótimo para ela aprender ainda mais sobre o país e a língua. Em 2011, ela conseguiu realizar esse seu sonho. Aos 21 anos, ela se mudou para o Japão para estudar como parte do programa de intercâmbio com a Takasaki City University of Economics. Era uma oportunidade única na vida e ela sabia que tinha que aproveitar, mesmo que ela precisasse ficar longe de seus amigos e de sua família por um ano inteiro. Por estar em um novo país muito diferente do seu, ela lutou para encontrar seu caminho vivendo no Japão. A área em que ela estava morando ficava em Gunma, que é um local mais tradicional e menos pessoas falam inglês. A adaptação para ela foi muito difícil, ela não se sentia confortável nesse novo país, tinha muita dificuldade ali com a língua e tudo mais, então cada vez ela pensava mais em voltar para casa, ela ficaria cerca de um ano por lá, então ela só conseguia pensar no dia que ela voltaria para sua casa para ficar com a sua família e com seus amigos. Em maio de 2012, Nicola estava a apenas alguns meses de retornar à Irlanda. Ela estava se mantendo ocupada para fazer o tempo passar mais rápido. Naquele mês, ela fez planos com uma amiga para ir ao show da cantora americana Nicki Minaj, que aconteceria em Tóquio. Seria uma viagem de 2 horas de trem-bala. O plano era ir ao show e depois ficar o resto da noite na cidade, em bares, e elas pegariam o primeiro trem de volta para Gunma pela manhã. Em 23 de maio de 2012, Nicola e sua amiga, que não teve a identidade revelada, curtiram o show da cantora. Quando o show acabou, elas voltaram para a estação de trem a pé. O plano era ir em alguns bares, mas elas não tinham certeza de onde ir primeiro. Enquanto olhavam o mapa e faziam planos, elas foram abordadas por 2 homens americanos, Richard Hintz, de 19 anos, e James Blackstone, de 23 anos. Os homens explicaram às mulheres que estavam visitando o Japão vindo dos Estados Unidos. Richard era de Memphis, no Tennessee, e estava lá trabalhando como músico profissional, enquanto James veio de Los Angeles e estava lá em turnê como dançarino profissional. Como estavam familiarizados com a vida noturna da cidade, eles se ofereceram para mostrar às duas jovens alguns bares divertidos que tinham por perto. Nicola e sua amiga acharam que os dois eram bem amigáveis, então concordaram. No caminho, Richard e James informaram as jovens que tinham 2 quartos reservados e pagos em um hotel em Shinjuku
e que elas estavam livres para dormir em um dos quartos se quisessem. Nicola e sua amiga recusaram, dizendo que ficariam bem se ficassem acordadas e pegassem o primeiro trem de volta pela manhã. O grupo então foi até um bar chamado Scramble. Nicola e sua amiga pagaram a primeira rodada de bebidas e Richard e James pagaram a segunda rodada, e eles pediram tequila. Depois que a amiga de Nicola tomou a dose de tequila, ela se sentiu diferente. Em um minuto ela estava sentada ali aproveitando as bebidas e conversando, e no outro ela desmaiou. Ela levou horas até que finalmente recuperou a consciência e o controle total sobre o seu corpo novamente. A jovem já tinha bebido tequila outras vezes e isso nunca tinha acontecido. Pouco antes da 1 da manhã, as imagens de segurança de um táxi mostraram os dois homens colocando as duas mulheres fortemente embriagadas na parte de trás do carro antes de entrar e dizer ao motorista para levá-las ao hotel em Shinkunju. A viagem levaria cerca de 10 a 15 minutos. Quando chegaram ao hotel, os homens veem que Nicola e sua amiga estão lutando para sair do táxi e andar. Eles pedem ao hotel 2 cadeiras de rodas para ajudá-los. Câmeras de segurança mostraram os dois homens empurrando essas cadeiras de rodas com as mulheres sentadas nelas caídas, desmaiadas. Em nenhum momento a equipe do hotel perguntou o que estava acontecendo. Richard levou Nicola para seu quarto de hotel, enquanto James levou sua amiga para o dele. Aproximadamente às 13h20, uma reclamação de barulho foi feita e o gerente do hotel foi ao quarto 1427 para investigar o que estava acontecendo. Quando ninguém respondeu, o gerente entrou no quarto do hotel e encontrou Nicola Furlong deitada no chão. Seu rosto estava pálido e seus lábios estavam azuis. Ela não estava respirando. Os serviços de emergência foram chamados e Nicola e sua amiga, que foi encontrada em outro quarto, foram levadas para o hospital. Infelizmente, Nicola não conseguiu se recuperar de seus ferimentos e faleceu no hospital. Logo em seguida, a polícia descobriu que Nicola e sua amiga foram a... Não foi difícil para a polícia rastrear quem fez isso com essas duas jovens. Os quartos do hotel foram registrados pelo Richard e pelo James, os dois homens americanos com quem elas estavam no bar naquela noite. Ambos foram presos no hotel e levados à delegacia para interrogatório. A polícia então suspeitou que os dois jovens drogaram as duas jovens e as levaram de volta para seus quartos e as agrediram sexualmente. Enquanto isso, uma autópsia estava sendo realizada no corpo de Nicola para determinar como ela morreu. Os resultados saíram logo em seguida e foram bem chocantes. O legista relatou que Nicola havia sido estrangulada, provavelmente com um objeto macio, talvez uma toalha. Foi acrescentado que ela provavelmente não morreu rapidamente e levou minutos e sofreu muito. Com essas novas informações, a polícia de Tóquio prendeu Richard Hintz mais uma vez, desta vez por assassinato. Richard tinha 19 anos quando foi preso. Ele estava visitando o Japão como parte de seu trabalho como músico cristão. Ele era o diretor musical em sua igreja local em Memphis. Depois de se formar no ensino médio no ano anterior, ele recebeu a oportunidade de sua vida. Ele tinha tocado em Tóquio na noite anterior ao show de Nicki Minaj, que Nicola e sua amiga tinham ido. Ele estava pronto para retornar a Memphis, mais ou menos na mesma época em que Nicola havia planejado retornar à Irlanda. Mas ele não iria embora tão cedo, porque era o principal suspeito do assassinato. Richard Hintz negou ter matado Nicola de uma forma proposital. Ele alegou que os dois foram até seu quarto de hotel e começaram a ter relações. Então as coisas ficaram mais violentas e, como parte disso, ele apertou o pescoço dela com as mãos. Mas ele alegou que não estava tentando matá-la. Se ela morreu como resultado, foi completamente não intencional, de acordo com ele. Então, ele se declarou inocente. Quando o caso foi a julgamento em março de 2013, mais detalhes sobre as intenções sinistras dos dois homens naquela noite com Nicola e sua amiga foram revelados. A promotoria alegou que na noite em questão, os dois amigos drogaram Nicola e sua amiga com a intenção de levá-las de volta para seus quartos de hotel e agredi-las sexualmente. A defesa argumentou que Nicola morreu de uma combinação letal de drogas e álcool, que ela mesma tomou.
De acordo com o legista que realizou a autópsia, Nicola tinha marcas de arranhões no pescoço, indicando que ela tentou lutar enquanto estava sendo estrangulada. O legista alegou que ela teve uma morte muito lenta e dolorosa, pois leva vários minutos para estrangular alguém completamente a ponto dessa pessoa morrer. Ele também disse que não foi encontrado nada que sugerisse que drogas ou álcool fora a razão de sua morte. A amiga de Nicola testemunhou no julgamento. Ela falou sobre como os homens se ofereceram para levá-las de volta ao hotel e elas recusaram porque ambas tinham namorados. Ela se lembrou de como os homens compraram doses de tequilas para elas e depois de tomar, ela praticamente desmaiou. Ela não recuperou a consciência até acordar no quarto do hospital no dia seguinte. Ela acreditava que sua bebida havia sido adulterada e então ela havia sido abusada por James. A defesa pintou Richard como um homem honesto e decente que simplesmente queria ajudar essas duas jovens a chegarem a um lugar seguro, como seu quarto de hotel, para que elas pudessem dormir depois que tinham bebido. Mas a câmera do táxi que eles pegaram para ir ao hotel mostrou algo diferente. Richard Hintz e seu amigo James Blackstone não tinham ideia de que estavam sendo gravados. Nicola e sua amiga podiam ser vistas caídas no táxi. Elas pareciam estar inconscientes. Então Richard pode ser ouvido dizendo: "Essas vadias caíram no nosso colo. Nós vamos ter relações com elas", enquanto trocavam socos. Ainda mais chocante, James foi gravado abusando da amiga de Nicola no banco de trás do táxi, antes de agredi-la novamente em seu quarto de hotel. Essa não foi nem a primeira vez que ele fez isso. Além de ser acusado de abusar a amiga de Nicola, ele foi processado por abusar outra jovem no Japão cerca de um mês antes. Da mesma forma, ele comprou para ela uma dose de tequila, que foi batizada, e então a agrediu quando ela ficou incapacitada. A próxima gravação revelada foi a do saguão do hotel, que mostrou os homens pegando cadeiras de rodas da equipe e colocando as mulheres desmaiadas nelas. E a equipe do hotel não fez nada. Em sua defesa, Richard disse que tudo foi uma brincadeira entre amigos. Ele alegou que ele e James estavam do lado de fora da estação de trem quando ouviram Nicola e sua amiga se aproximando, dizendo que queriam festejar. Ele disse que Nicola era uma garota festeira que queria beber até desmaiar. Ele admitiu ter colocado as mãos na garganta de Nicola, mas disse que não pressionou muito e que não tinha intenção de matá-la. Ele alegou que no quarto do hotel, quando ela acordou, ela exigiu ter relações violentas com ele e ficou braba quando ele recusou. Então ele colocou as mãos em volta de seu pescoço, mas apenas por 30 segundos. Richard Hintz tinha 19 anos quando cometeu o crime. No Japão ele foi considerado menor de idade e há uma grande diferença entre as sentenças de um menor em comparação a um adulto. Felizmente isso mudou desde então, e jovens de 19 anos agora são considerados adultos quando se trata de crimes violentos. Ele foi sentenciado de 5 a 10 anos de prisão. Como ele nunca demonstrou remorso por suas ações, ele foi condenado a cumprir a pena integral de 10 anos. De acordo com as autoridades japonesas, ele foi classificado como um prisioneiro de categoria 3, o que significa que ele tinha apenas uma expectativa moderada de reabilitação de volta à sociedade. Em novembro de 2022, Richard foi solto após cumprir os 10 anos completos e deportado de volta para sua família em Memphis. Ele já voltou a tocar música cristã e a fazer turnês. Recentemente, ele compartilhou um vídeo dele tocando piano nas redes sociais como parte de um anúncio de que ele vai começar a fazer turnês novamente. James Blackstone foi condenado a 3 anos e foi solto em 2015 e retornou aos Estados Unidos, onde continua a trabalhar como dançarino profissional. Atualmente, ele vive sua vida normalmente e até está casado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso horrível como tudo isso aconteceu. É revoltante mesmo a pena que ele recebeu. Apenas 10 anos, ele tirou a vida de uma jovem e recebeu isso. O outro também ficou pouquíssimo tempo preso e agora os dois vivem suas vidas normalmente. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso, se foi justo ou não a pena que eles receberam. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.